confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Sextou, hein? Uma excelente sexta-feira para você que tá ligado aqui no canal do Lessa. Muito bom dia. Hoje já é véspera de estreia no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, agora a temporada tá começando pra valer. 2 rodadas de Libertadores, Brasileirão começando neste sábado para o Flu contra o Bragantino no Maracanã. E para esse jogo, o técnico Fernando Diniz finalmente vai poder contar com 2 retornos muito importantes, 2 jogadores que estavam fora dessas partidas na Libertadores e que depois finalmente também vão poder estrear na Libertadores, John Kennedy e Diogo Barbosa. No momento em que o Fluminense está sofrendo com tantos desfalques por lesão, ter a volta desses 2 é muito importante, mesmo que como opção no banco de reservas, até porque a gente ainda não sabe como vai ser ou qual vai ser o planejamento da comissão técnica do Fluminense para esses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. Acho que naturalmente teremos neste sábado o time titular do Fluminense contra o Bragantino, até porque o jogo é em casa, é a primeira partida na competição, mas já tenho dúvidas de como vai ser contra o Bahia lá em Salvador, né? Porque depois já vai ter, no final de semana seguinte, tem um clássico contra o Vasco e logo em seguida já é viagem para Assunção. Então vamos ter que aguardar um pouco para saber qual vai ser o planejamento da comissão técnica, mas pelo menos tem essa boa notícia, esses 2 jogadores voltando e aproveitando para atualizar a situação do Renato Augusto, que tem uma lesão na panturrilha. Ele também já iniciou o processo de transição e em breve estará de volta à disposição do Diniz. A lesão dele não foi grave, pelo menos a tendência é essa, né? Se a evolução continuar. São 3 jogadores na transição, Manuel e Keno, eu já informei para vocês aqui, mas reafirmo, o Keno não tem condições de jogo, é até improvável que ele tenha condição de jogo contra o Bahia, porque o intervalo é muito curto entre as partidas. O Manuel está mais avançado nessa transição. O Manuel é um jogador que suporta muita dor, então ele costuma evoluir muito rápido nesse momento de transição. Acho que, pelo que eu ouvi, falei aqui para vocês, remota a chance dele ficar à disposição contra o Bragantino, mas contra o Bahia eu acho que tem uma boa possibilidade. Então, aos poucos, tomara, esse departamento médico vai ser esvaziado. Infelizmente ganhou o, entre aspas, reforço do Lerê, mas a gente espera que ao longo já da próxima semana o Fluminense possa reduzir essa presença no departamento médico e finalmente o técnico Fernando Diniz aos poucos vai poder contar com todos os jogadores à disposição, ou pelo menos quase todos. Você que está chegando aqui por agora, por favor, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito no canal do Lessa. Todos os dias, muitas notícias, todas as informações do Fluminense, bastidores do Tricolor, você acompanha aqui no canal do Lessa sempre para ficar muito bem informado. Então não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like também, o seu comentário. São formas, jeitos de você contribuir aqui com o canal sem gastar nada, não custa nada, né? O seu like, só clicar aqui embaixo. Pô, Lessa, não gostei desse vídeo não. Desculpa, mas não gostei. Tá bom, dá dislike. Isso também ajuda, não tem problema, né? O canal do Lessa é um canal democrático, sempre todo mundo pode discordar, deixe com respeito, evidentemente. Fiquem sempre à vontade, a casa é de vocês. Bom, vamos falar de ontem, no vídeo de ontem à noite, quem não assistiu, pode voltar aqui e assistir. Eu falei sobre o Fluminense estar no mercado, de olho, monitorando o mercado, para trazer um zagueiro. Acho que todos os torcedores do Fluminense neste momento querem e concordam que o time precisa de trazer um jogador para essa posição urgentemente para substituir o Nino. Jogador de qualidade, jogador para chegar e ser titular. E ontem eu cheguei a falar no Robert Renan, que é um atleta que neste momento está numa situação bem difícil no Internacional, e ontem saiu essa notícia aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. Eu acho que em breve a gente vai ver uma notícia afirmando que o Robert Renan não será mais jogador do Internacional. Saiu aqui na Revista Colorada, que é um perfil, um site especializado na cobertura do Inter, e diz aqui, agentes do Robert Renan intensificaram a busca por um novo clube para o zagueiro, que não foi relacionado pelo técnico Eduardo Cudê, que também está passando por um momento difícil lá no último jogo do Inter. Ele foi excluído por alguns líderes do elenco e não tem mais clima para permanecer no Beira-Rio, como informado pela reportagem dias atrás. A busca por um novo clube se dá até mesmo para que o atleta não se desvalorize no mercado, né? E aqui já tem torcedor do Fluminense, Ana Carol Diniz,
Já tem vários torcedores do Fluminense fazendo campanha por esse jogador, o Robert Renan. E eu acho que é um nome adotado assim pela torcida do Fluminense para ser o substituto ali do Nino. De fato, é um jogador que tem qualidade, um jogador muito jovem, revelado pelo Corinthians, foi lá para a Rússia, estava no Zenit. Uma troca justa, né? O Robson vai o Nino pro. Bom, justo eu não sei, né? Você tem que ver na prática. Mas vai o Nino pro Zenit e vem o Robert Renan. A gente vê que ele fez 21 jogos pelo Inter, desde que voltou. E aí teve aquele fatídico momento que ele dá uma cavadinha, o Inter é eliminado do Campeonato Gaúcho, e aí definitivamente não tem mais clima pro Robert Renan. Eu falei até comentei isso ontem, ele tirou as fotos do Inter lá no perfil dele, ou nos perfis de rede social. Enfim, a situação está muito complicada lá por ele. Então é bem possível que em breve, de fato, ele saia do Internacional e deve seguir aqui no mercado brasileiro. O Fluminense, que está procurando uma oportunidade de mercado, acho que é a hora, o momento de tentar viabilizar essa contratação por empréstimo. Né? Quem sabe não consegue viabilizar isso. Negociou com o Zenit agora, ou seja, né, em tese pelo menos tem alguma relação ali, não sei se é uma relação boa, próxima, mas tem alguma relação ali. Pode ser a grande oportunidade do Fluminense nesse momento de busca aí para um jogador para essa posição. E aí o nosso Renan Reis também trouxe no perfil dele, no Twitter, o Wagner Leonardo, que é um jogador do Vitória, que vem sendo muito elogiado desde o ano passado, fez uma Série B brilhante. Ele está dizendo aqui que o Renan com o Atlético enviou uma proposta, mas não tem nada certo ainda. Ele disse que cairia com uma luva, até colocou um videozinho aqui, alguns lances aqui do Robert Renan, que o Renan separou. É um jogador que tem qualidade na série de bola, tem um tempo de bola muito bom. Eu não vi muitos jogos dele, mas vi muitos lances assim. Um cara que tem uma leitura de jogo muito interessante. Canhoto, que é o perfil que o Fluminense estava procurando no início da temporada. É um jogador com essas características. Quem sabe não pode ser o Wagner Leonardo. Como é que ele faz Pode ver que é muito rápido, né? Um jogador leve. E ele tem uma leitura muito boa das jogadas, olha. Como ele progride com a bola, com uma certa facilidade. O posicionamento dele também é muito interessante. É bem bom. Mas o que me chama mais a atenção é isso. Ele está sempre, parece que um passo à frente, né? Lendo bem a jogada antes de acontecer. Aí mostrando mais saída de bola, né? Lançamento, bola longa. Não sei se ele acerta todas assim, né? Mas se acertar, enfim, é um jogador muito interessante. Já desde o ano passado muita gente veio falando sobre ele. Também seria uma outra oportunidade. Não sei se é viável financeiramente. Opção tem no mercado, tem que correr. Daqui a pouco não tem mais jeito nem de contratar jogador que disputou o Campeonato Estadual, porque a janela está fechada, mas tem essa brecha aí de trazer jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então é a chance agora do Fluminense ir atrás e trazer um atleta de fato para ser titular desse time, mesmo sabendo ali que tem o Manuel, que é um jogador que pode, né, se voltar bem, ter condições de disputar uma vaga. Os jogadores estão sendo improvisados. O Antônio Carlos, enfim, que é muito mais para compor o elenco do que de fato para ter uma sequência no time. Vamos aguardar para ver se em breve, de fato, teremos notícia de zagueiro chegando no Fluminense. Por falar em estreia de Campeonato Brasileiro, já ia me esquecendo aqui, corre lá na KTO, se você não está lá ainda, corre na KTO, porque já temos as odds para o jogo de amanhã. Está pagando quase 2 na vitória do Fluminense. O Fluminense joga em casa, em tese é favorito. O Bragantino jogou fora essa semana, Copa Sul-Americana, levou uma porrada do Racing 3-0, viajou, tá, pelo menos uns 6 desfalques para esse jogo. Então o Fluminense jogando em casa tem uma obrigação ali de buscar essa vitória e tem uma boa chance, apesar dos desfalques também tem. Mas para mim é uma odd muito interessante e acho que vai cair, tá? Eu, se fosse você, ia lá rápido na KTO. Tem aqui o Fluminense fazer o primeiro gol, por exemplo, 1,65. É uma outra interessante. Tem outras várias e várias opções que você encontra lá na KTO para
tentar colocar uma grana no bolso nesse jogo do Fluminense, sempre com responsabilidade, nunca apostando aquilo que você não pode apostar, mas o cupom Jornada você deve utilizar, cupom Jornada para ter 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Pô, Lessa, mas caramba, não tô afim de fazer isso. Se você puder, KTO.com, se você puder dar essa força, eu sempre falo a importância que essas parcerias têm, de fato, todo anúncio que a gente faz aqui é voltado, obviamente, também em investimento no canal, em a gente ter condição de fazer as viagens que estamos fazendo na jornada KTO 1902, para a gente fazer uma cobertura ampla e aprofundada, especial do Fluminense para vocês, e essas parcerias, evidentemente, nos dão condição para isso. Então, quem puder dar essa força, KTO.com, utilize o cupom Jornada, você vai ter 20% de bônus. Vamos lá, para a gente fechar esse vídeo aqui, depois do jogo de terça contra o Colo-Colo, até numa resposta à minha pergunta, o técnico Fernando Diniz voltou a falar sobre a questão de como atrapalhou, né, o atraso na representação do time, nas férias, pré-temporada tardia, e falou também sobre a importância que teve essa espécie de segunda pré-temporada que o Fluminense teve durante esse período da data FIFA. E aí, a partir disso, eu procurei algumas pessoas para conversar e entender melhor como esse tempo foi aproveitado, se ele foi bem aproveitado e qual o diagnóstico interno sobre isso para transmitir aqui para vocês. Porque o Diniz falou, acho que não teve esses dias de trabalho que a gente teve, eu acho que eu nunca dei tanto treino quanto eu dei desde nas duas passagens pelo Fluminense, se eu não me engano, ele falou nas duas passagens. Isso me chamou a atenção. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, inclusive conversei com uma pessoa muito próxima a um jogador que me confirmou não só isso, mas conversei com pessoas dentro do clube que me disseram o seguinte, cara, os treinos foram muito pesados. O Diniz, assim, cobrou demais, exigiu demais. Até por aquela sensação não, algo que foi admitido publicamente por todos, o relaxamento após a conquista da Recopa. O relaxamento geral após a conquista da Recopa. Então bateram muito nessa tecla, todo mundo trabalhou muito, e foram treinos tão exaustivos que, assim, tinha um jogador que saía e não queria nem andar. E isso, cara, volta e meia, quando a gente tá lá pra uma entrevista coletiva, a gente percebe, os caras passam assim, saindo do treino e tal, extremamente cansados. É porque, normalmente, os treinos de Diniz já são assim, são treinos de 3, 4 horas, dependendo da atividade. Isso já era assim em 2019. Com tempo pra trabalhar, sem jogo, irmão, foi daquele jeito intenso o tempo inteiro, da forma como a gente conhece o Diniz. E aí a percepção que todos têm agora é que esses dias foram muito bem aproveitados e que eles vão dar resultado. Esse trabalho vai dar resultado. Repito, é a leitura interna, né, de como essa segunda pré-temporada, essa oportunidade de recuperar aquele início de ano complicado, com reapresentação um mês depois, como foi feito esse trabalho de recuperação. Só os jogadores que estavam lesionados que, enfim, aí acabam ficando um pouco para trás, mas o Ganso mesmo machucado, voltando de lesão, fez um grande jogo agora contra o Colo-Colo. Então, tirando quem ficou lesionado, quem está lesionado, todos os jogadores evoluíram muito na parte física. E aí a gente espera ter agora uma sequência de jogos com o Fluminense com mais intensidade. Claro, melhorar tecnicamente, porque eu venho falando, o problema não é uma questão física, não é só um déficit de preparação em virtude de tudo que aconteceu, do planejamento afetado pela disputa do Mundial. Mas também o problema do Fluminense é técnico. Mas uma coisa eu acho que leva a outra, uma coisa ajuda a outra. Então, pelo menos, assim, pelo que eu ouvi, foi algo bem satisfatório. Eu não tinha apurado isso de fato, mas esse período foi de muito treino, de muito trabalho e de muita cobrança para que o Fluminense possa voltar diferente a partir de agora dessa retomada de temporada. Tomara que assim seja, a gente espera, e que sábado possamos ver um Fluminense dando um passo a mais nesse sentido de evolução. Beleza, pessoal? Deixem então seu comentário, se inscreva aqui no canal do Les, conto muito com vocês, estamos juntos, e ao longo do dia voltamos com muito mais informações.